Boa noite. Sexta-feira, 12 de junho, Dia dos Namorados. Mas esse não é o nosso tema aqui. Hoje é sexta-feira, é dia de entrevista no DAM, Departamento de Atividades Ministeriais da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. E hoje nós estamos transmitindo o nosso programa, nossa entrevista das sextas-feiras, pelo YouTube da nossa denominação e também pelo Facebook do nosso departamento, que é o DAM. Pedimos já antecipadamente que você faça contato com colegas, amigos, irmãos, para que eles possam estar conectados conosco. Lembramos que essa é uma transmissão ao vivo e, no final, você terá a oportunidade de fazer perguntas ao nosso convidado dessa noite. Ok? Então, queridos, sem mais delongas, nós vamos convidar o nosso diretor do Departamento de Atividades Ministeriais, o pastor José Carlos, para que ele dê o seu boa noite e também faça a apresentação do convidado desta noite. Pastor Zé Carlos, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, pastor Josias, graça e paz. Boa noite, meus irmãos, né? Nossos ouvintes aí, participantes, né? Desse trabalho que nós temos feito através do Departamento de Atividades Ministeriais, né? E nós estamos aí online transmitindo, né? E sempre trazendo assuntos novos, sempre trazendo aí assuntos interessantes para os nossos irmãos, né? Sempre essa é a finalidade, tá certo? E aí, queridos, nessa noite nós estamos aí com o pastor Idauro, né? O nosso convidado é o pastor Idauro Campos Júnior, né? Como a gente o chama. E o pastor Idauro ele é diretor do nosso seminário, Seminário Teológico Congregacional de Niterói. É pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Niterói, ali no Barreto, né? Pastor Idauro é um homem que tem trabalhado aí, militado na área do ensino, é um historiador, formado em História, mestrado, e tem se dedicado muito nessa área da educação teológica, né? É uma grande referência para nós, autor de vários livros, ele pode estar falando aí depois também, né, dos livros, e nós convidamos, né, pastor Idauro, para abordar, né, alguns temas importantes, sobretudo como a teologia e a prática pastoral, né, que às vezes a gente acha que as coisas são tão distintas, né, a teologia de um lado e a prática na outra, né, e na verdade nós sabemos que uma precisa da outra. Então eu quero convidar o pastor Idauro para já estar conosco, o pastor Josias pode trazê-lo aí para estar conosco nessa noite. Boa noite, pastor Zé Carlos, boa noite, pastor Josias, todos os irmãos da igreja congregacional espalhado aí pelo Brasil. Prazer imenso nessa noite de Dia dos Namorados, em relação às nossas esposas. Daqui a pouco a nossa atenção volta a ser delas, né? Para a gente poder conversar um pouco sobre esse tema tão importante, tão caro, que é a teologia, na formação e no exercício do ministério pastoral. Então, me sinto muito honrado com o convite e com a possibilidade de colaborar. Isso. Pastor Idauro, o senhor tem alguns livros, né, já aí publicados, tem eles em mãos aí? Não, né? Eu acho que eu não falei nada. Tem? Então é bom aí, já fala aí pra gente aí quais são, dá uma divulgada aí, né, nesses livros, material muito bom. Vou começar, então, pelo primeiro que foi publicado, 2013, a primeira publicação, Desigrejados. Deixa eu pegar aqui o melhor ângulo. Acho que isso aqui, né, Zé Carlos? Isso, é isso aí. Desigrejados. Esse livro foi a minha dissertação de mestrado em ciência da religião, em que eu trabalhei com aqueles que passam pela crise de pertencimento. Eles afirmam, declaram ser cristãos, mas não querem mais congregar na igreja. Eu pesquisei esse grupo durante 3 anos, entre 2010 a 2013, e aí, depois da defesa
do trabalho, da banca examinadora no mestrado, eu publiquei esse livro. Já está na 6ª ou 7ª edição, agora pela editora BV Books. Qualquer livraria, CPAD, as grandes livrarias, encontra esse livro. Depois, publiquei esse aqui, Reavivamentos, História, Benefícios e Relevância, pela mesma editora BV Books, e esse é um trabalho em que eu apresento, eu faço uma exposição histórica dos grandes avivamentos, desde aquele que foi derramado em Jerusalém, onde deu origem à chamada Igreja Primitiva, passando por outros avivamentos, a Reforma Protestante, o avivamento dos Morávios, o avivamento da Rua Azusa, conhecido como Movimento Pentecostal, o avivamento no País de Gales, na África do Sul, na Coreia do Sul, e tem uma abordagem histórica dos avivamentos que aconteceram na história da igreja. Foi publicado em 2017. E o último que publicado, também pela BV Books, Desafios de uma Nova Reforma, em que eu discuto o tema sobre a necessidade de uma reforma no Brasil, de uma reforma como a reforma protestante. A diferença é que eu discuto se é possível uma reforma como a de Lutero. Então, todo livro ele tem com a finalidade de discutir se é possível ou não. Eu procuro responder essa pergunta nesse livro Desafios de uma Nova Reforma. Então, os 3 pela BV Books, em qualquer livraria ou no site da editora consegue adquirir. Legal, isso é muito bom. Né, são excelentes obras, né, de excelente qualidade, eu tenho todas 3, né, e recomendo mesmo. E pastor Idauro, vamos começando aí, né, trabalhar já esse tema que é tão importante, tão caro a nós, né, porque conciliar a teologia e a prática é um grande desafio. Né? Às vezes, nós temos uma boa formação teológica nos seminários, mas quando esse seminarista está em campo, ele se encontra, às vezes, em grandes dificuldades, porque às vezes ele quer colocar tudo aquilo que ele aprendeu e, de repente, nas medidas erradas, né, e as coisas se complicam um pouco. Né? Mas qual é a importância, né, pensando nessa questão, qual é a importância da teologia, né, nesse ministério pastoral? O que o senhor entende disso assim? Qual é a importância? A teologia e o ministério pastoral, eles casam? Como que eles andam junto? O pastor Zé Carlos, pensando na atividade pastoral como um exercício laborioso, como qualquer outra atividade, né, você tem, por exemplo, se a gente for comparar o exercício do ministério com uma carreira, né, e não deixa de ser uma carreira ministerial, né, como a medicina, como a engenharia, como o direito, todas as carreiras têm o seu ferramental, a ferramenta que aquele profissional utiliza para exercer a sua atividade, né, exercer o seu trabalho. A teologia, ela está para o pastor, ela está para o teólogo, mas no caso aqui hoje é ministério pastoral, ela está para o pastor como o bisturi, por exemplo, está para o médico, como os referenciais teóricos no campo do direito estão para o advogado. Ela é uma ferramenta em que o pastor vai poder conciliar as demais necessidades do seu ministério, como a necessidade da devoção, da oração, né, da dedicação ao rebanho. Então, a reflexão teológica, ela entra nesse escopo do exercício do ministério como essa ferramenta, porque o nosso trabalho, como um dos mais importantes, é como intérprete da Escritura. E na igreja brasileira, principalmente, onde existe uma tradição da prédica, e você, por exemplo, pode pensar nessa tradição da seguinte maneira: quando uma igreja, por exemplo, ela está sem pastor, pode observar isso. Não só essa reflexão serve para nós enquanto pastores, mas para a própria membresia da igreja. Quando uma igreja está sem pastor e ela inicia o seu processo de sucessão pastoral, uma das credenciais mais importantes, um dos quesitos mais importantes de avaliação é a prédica pastoral, a capacidade do pastor de pregar com clareza, pregar as escrituras, pregar a Bíblia, e o povo está ali observando. Geralmente, na igreja brasileira, o pastor que tem uma capacidade de explicar a Bíblia
maior, geralmente é o pastor que é eleito pela igreja ou que tem, em tese, mais chances de ser eleito. E isso por quê? Porque na igreja brasileira existe uma tradição da prédica muito forte. Às vezes a igreja tem um excelente candidato, que é um pastor extraordinário, mas se ele não tem tanta capacidade de ensino, de didática, de compartilhar a escritura, esse pastor, às vezes, ele sofre até algum tipo de dificuldade, né? Por quê? Porque há uma tradição na igreja protestante brasileira de valorizar a exposição da escritura. O púlpito é extremamente importante na tradição protestante, especialmente das igrejas históricas, da qual nós, congregacionais, somos um dos herdeiros das igrejas históricas. E a teologia, portanto, ela é essa ferramenta em que o pastor vai utilizar para estudar a Bíblia, interpretar corretamente os textos do Antigo e do Novo Testamento e aplicando ali os princípios da hermenêutica, os princípios da exegese, da teologia bíblica, da teologia histórica e, tendo trabalhado esse texto com esse ferramental, ele vai levar, portanto, para o púlpito e vai compartilhar, portanto, o texto. Então, a teologia ela é importante no ministério porque ela é uma ferramenta sem a qual o pastor encontra muita dificuldade se ele não souber usar, não for afeito a essa reflexão teológica. E é interessante pensarmos nisso, né, porque eu estava pensando aqui na comunicação, né, enquanto você estava falando sobre a questão do pastor pregar bem, de ensinar bem a palavra. E eu lembrei dos princípios de comunicação, porque comunicação não é aquilo que você diz, é aquilo que o outro entende, né? Exatamente. Então, né, na verdade, o pastor ele tem que ter essa capacidade de se fazer entender. Sim. Né? Às vezes nós encontramos muito isso, né? Pessoas que conhecem muito da palavra, né? São profundos conhecedores, estudiosos, mas não têm uma capacidade didática, né? Não têm uma capacidade de fazer se compreender, né? São muito prolixos, muitas vezes, né? Repetitivos, e aí o povo até acha legal, mas não aprende nada, né? Quer dizer, não compreende as Sagradas Escrituras, né? E aí você, eu vou falar você, né? Porque nós somos companheiros aí, né? Apesar de você ter mais cabelo branco do que eu. É o único detalhe. A idade é mesmo. Mas é mais novo, até, mas é mais novo. Mas você falou, sabe, a questão histórica, Daura, né? E é interessante, né? Porque a teologia, ela serviu aos primeiros pastores, né? Ela serviu aos primeiros pastores, no início do cristianismo, né? E como que se deu isso? Você que é o cara da história aí, como que traz isso para a gente, resgata isso para a gente aí? Isso é muito interessante. Esse é um dos aspectos mais interessantes que nós temos, né? Porque, pensa bem, Zé Carlos, quando o último dos autores do Novo Testamento morreu, né? Era a década de 90 do século I. Existe um debate quando que João morreu, né? O João é o autor do livro de Apocalipse. Então, você tem ali duas possibilidades em termos de datas. Década de 90 e há uma data mais tardia, que é menos considerada por volta do ano 123, 120, mais ou menos, né? Mas é pouco considerado. Geralmente, qualquer literatura que você for encontrar, a grande parte dela trabalha com a década de 90 do século I, né? O último dos autores do Novo Testamento. E, no caso, quando que o Novo Testamento, o cânon, ficou pronto? Essa é uma pergunta interessante. O Concílio de Cartago, que é quando se oficializa os 27 livros do Novo Testamento, ele só aconteceu no ano 392, século IV. A igreja, então, né, a igreja pós-era apostólica, quando todos os apóstolos morreram, né, quando os autores do Novo Testamento todos estavam já mortos, a igreja ficou sem o que a gente chama de Novo Testamento por quase 400 anos. Entre a década de 90 do século I até o ano de 392, né? Na verdade, 300 anos sem o que nós chamamos de Novo Testamento. Como que a igreja, então,
sobreviveu sem a Bíblia. A Bíblia que é tão fundamental na nossa piedade, na nossa devoção. A igreja cristã protestante, ela gira em torno da Escritura, o culto protestante gira em torno da Escritura, por isso, inclusive, o púlpito está no centro da nave do templo, é um símbolo que vem da Reforma, que vem de Lutero, que vem de Calvino, é o símbolo da centralidade da pregação. Como que ela sobreviveu se o Novo Testamento não estava ainda oficializado, organizado num cânon de 27 livros, de Mateus a Apocalipse? Ela sobreviveu com a bênção de Deus, evidentemente, e Deus usou como instrumentos para preservar a integridade bíblica e teológica da igreja, justamente os pastores, dando a esses pastores o recurso da teologia. Então, hoje, por exemplo, se nós formos tentar identificar uma pregação herética, a gente ouve a pregação, ou a gente lê aquele texto e a gente compara com a Escritura, né? E nessa análise nós iremos concluir se aquilo é bíblico ou não, se está fora ou se está dentro. Os cristãos dos 3 primeiros séculos não tinham ainda o cânon para fazer essa análise. Então, o que eles tinham era a pregação do seu pastor, que eram os herdeiros dos apóstolos. E esses pastores, eles usavam o recurso da teologia para poder identificar hereges e pregadores cristocêntricos, pregadores ortodoxos, como nós chamaríamos. Então, a teologia ela teve uma importância fundamental nos primeiros séculos, porque ela foi o crivo, ela foi a lente, ela foi o instrumento de análise que os primeiros pastores tiveram para poder definir o que é bíblico e o que não é. Um homem, por exemplo, como Irineu de Leão, ele pegava o que ele ouvia das muitas pregações e comparava com aquela teologia que vinha desde a época dos apóstolos, passando pelos seus sucessores, os sucessores dos apóstolos, até chegar no tempo dele. Então, ela era um crivo para se analisar o que é ortodoxo e o que é herético. Então, a teologia teve essa função fundamental nos 4 primeiros séculos. Sem a teologia, dificilmente nós teríamos uma igreja saudável entrando para a era medieval. E é interessante, né? Porque é a herança dos pais apostólicos, né? Como nós chamamos, né? Exato. A grande era dos chamados pais da igreja, a chamada patrística, né? A patrística, por exemplo, ela foi responsável pela elaboração lógica, inteligível, sistemática de doutrinas como, por exemplo, a doutrina da Trindade. Os cristãos do Novo Testamento, eles experimentavam a Trindade, mas eles não sabiam explicar. Quem vai explicar de maneira racional isso são os pais da igreja. A dupla natureza de Cristo. Os cristãos do Novo Testamento, que estão ali nas páginas do Novo Testamento, acreditavam que Jesus era Deus. Agora, eles não sabiam explicar isso. Quem vai explicar isso são os pais da igreja, os chamados patrísticos, e usando como recurso para essa explicação a teologia. Então, a teologia é fundamental para entender a Trindade, dupla natureza de Cristo e etc. e tal. E aí a gente vê uma outra contramão, né? Porque às vezes tem pessoas, né? E a gente, não sei se você vê motivos, né? Da indiferença de pastores com a teologia, né? A gente costuma ver muito isso, talvez não no nosso meio congregacional, talvez não seja, mas a gente vê muito isso nas igrejas neopentecostais, né? Ou até mesmo pentecostais, que não exigem uma formação teológica, né? Pelo menos até um certo tempo. Né? Depois passou-se a exigir também, né? Hoje muitas igrejas aí, inclusive pentecostais, precisam de seminário, né? Para ser formado. Mas por um bom tempo, né? Teologia era sinônimo de falta de poder, falta de autoridade, né? Até mesmo falta de espiritualidade, né? Era tido assim, né? E você explica isso, vai esfriar na fé, vai se desviar, né? E aí, qual o motivo, né? Você vê um motivo disso, né? Dessa indiferença entre a teologia e a prática pastoral?
Justamente pelo fato, ô Zé Carlos, da teologia ser uma disciplina que exige leitura, compreensão, raciocínio, né? Então, é impossível você desassociar teologia de uma reflexão racional da Escritura, racional no sentido do intelecto, né? Claro que você precisa da iluminação do Espírito Santo. Só com o intelecto você não compreende a Escritura. Você precisa do Espírito Santo iluminando a tua consciência para que você creia que aquilo que está escrito na Bíblia seja verdade. Porque se você fizer apenas uma aposta no intelecto, você não vai acreditar que um homem seja capaz de abrir um mar vermelho. Você não vai conseguir crer que alguém seja capaz de andar sobre as águas. Você não vai acreditar em alguém que possa retornar à vida após a morte, que ascende os céus. Então, não é só o intelecto, precisa de um outro componente, um outro expediente, que é a iluminação do Espírito Santo, selando essas verdades da Bíblia no coração. Porém, apesar da necessidade desse expediente, da operação do Espírito Santo, iluminando o texto sagrado no coração, a teologia ela exige raciocínio, lógica, leitura, e essas abordagens elas terminam, às vezes, sendo consideradas abordagens humanas, acadêmicas, científicas, que não têm nenhuma relação com a espiritualidade. E, como você muito bem disse, e respeitosamente nós fazemos essa afirmação, porque nós amamos os irmãos neopentecostais, principalmente, o pentecostalismo também. Foram eles que começaram com esse divórcio. Hoje, o pentecostalismo correu atrás, corrigiu essa perspectiva, e você tem hoje boas escolas teológicas fundadas e mantidas por pentecostais e até faculdades reconhecidas pelo MEC, como é o caso ali da FAECAD, em Vicente de Carvalho, que é reconhecida pelo MEC, mantida pela Assembleia de Deus. Mas isso é coisa dos últimos 15 anos. Durante o século XX inteiro, o pentecostalismo ele rejeitava a teologia. E muitas comunidades neopentecostais continuam rejeitando. Isso porque acredita, né, que para ser pastor, para entender a Bíblia, basta a experiência da conversão, a experiência com o Espírito Santo, de batismo com o Espírito, de plenitude com o Espírito, seja lá o nome que queira dar essa experiência, e que essa relação com o Espírito basta para você entender a Escritura e você pregar e exercer o seu ministério. Então, a rejeição à teologia leve em conta essa ideia de que ela é uma disciplina, ela é uma atividade muito racional, ela é uma atividade acadêmica, e para fazer a obra de Deus não é necessário nada disso, basta a oração e um coração sincero. Oração e coração sincero são fundamentais. Tudo começa com a conversão. Tudo começa, de fato, com a tua experiência de novo nascimento. Mas é necessária reflexão teológica para entender o texto e poder pregá-lo corretamente. O grande problema da igreja brasileira é que nós, por termos uma tradição muito capenga, digamos assim, da seriedade e profundidade teológica, a igreja brasileira ela termina produzindo muitos equívocos, muitos movimentos. Quando não produz, esses movimentos às vezes vêm de fora, ela embarca nesses movimentos, justamente por ter uma imaturidade teológica. Então, teologia é fundamental, e os irmãos neopentecostais, com todo respeito a eles, cometem esse equívoco de não levar a sério os estudos teológicos. Isso é verdade, né? Pastor Josias, cadê o Pastor Josias? Pastor Josias vai continuar aí também, tem algumas perguntas para com você também, senão vai ficar só eu perguntando, né? Josias, é contigo agora aí também. Ó. Aqui. Tá bom, querido, tá bom. É que o papo está tão bom aqui que eu estou só bebendo aqui, né? Mas tá muito bom. Então vamos lá, vamos fazer uma pergunta também. Tem até a ver com aquilo que o pastor Idauro acabou de dizer, né? Há uma pergunta que eu não sei se ela é cabível, não é? Se é que há mais ou menos de alguma coisa, né?
Mas uma pergunta que se faz é o seguinte: de que os pastores mais precisam? De teologia ou de vida de oração? Porque é a questão, né? Que muita gente levanta. Não, o pastor precisa de vida de oração. Aí eu digo, não, o pastor precisa de teologia. Afinal de contas, o que pesa mais nessa balança aí? Pastor Josias, essa é uma pergunta que mais se é feita no ambiente do seminário, inclusive. É muito comum, inclusive, alunos no primeiro ano do seminário, eles com toda a sua experiência muito ligada ainda à igreja local, à igreja da conversão, à igreja que o enviou para o seminário, e eles chegam muito com essa, para que teologia? Meu pastor mandou para cá, mas o importante é a oração. Ou então, às vezes, na própria igreja, né? Na própria igreja se pergunta isso, para que tanta teologia? O que importa é a oração. E às vezes até pastores que foram estudar teologia porque era uma exigência denominacional, mas mesmo no exercício não levam às vezes a reflexão teológica tão a sério assim, considerando que o que só importa é a oração. Eu respondo essa pergunta me utilizando daquilo que pregadores do passado, grandes pregadores, que eram homens que uniam uma pregação ungida, um ministério muito abençoado, marcado pela presença do Espírito Santo, e eram também, ao mesmo tempo, grandes teólogos, como foi o caso de Jonathan Edwards, teólogo congregacional, Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores no século XIX. Esses homens todos, Martin Lloyd Jones, eles uniram vida de oração com teologia, com profunda reflexão teológica. Então, o pastor precisa dos dois. É como, por exemplo, você tentar remar, navegar num barco com um remo só. Você não vai sair do lugar. Se ficar só com vida de oração, vai ter muita intimidade com Deus, vai ter muita liberdade na oração, vai ter uma vida consagrada, porque quem ora muito termina tendo uma vida consagrada, mas vai ter uma interpretação muito simplista da Bíblia, né? E vai estar muito sujeito a cometer alguns equívocos de interpretação. E isso prejudicará o próprio exercício do ministério e a própria igreja, que vai receber aquele ensino equivocado do pastor. E se você ficar também só com a teologia, vai virar um intelectual distante da vida de oração, vai virar um intelectual da fé, extremamente racionalista e sem nenhuma experiência com Deus. Então, na verdade, o pastor precisa ser um homem da teologia, da doutrina, e também um homem de oração. Eu gosto muito, pastor, da síntese, e quem é meu rebanho, faz parte do meu rebanho aqui em Niterói, já me ouviu pregar várias vezes em Atos 2:42. Para mim, a síntese da igreja saudável, ela está ali em Atos 2:42. Ali diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, começa com a pregação, começa com a teologia, começa com a doutrina. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam também na comunhão, na koinonia, e perseveravam também no partir do pão, celebração da ceia, e nas orações. Ou seja, Lucas não deixa esses elementos essenciais de fora, né? Estão todos juntos ali. Então, a Bíblia, a teologia, doutrina, oração, caminham juntos. Muito bem. Nós temos algumas pessoas que estão nos visitando aqui no site. Queremos dar uma boa noite aí para o Gilberto Pereira Simplício, Áureo Saião, pastor Oswaldo Machado está aí, fez uma pergunta. Pastor Oswaldo, anotei a sua pergunta, vou fazer no final ao pastor Hidalgo, tá bom? Pastor Ivander Ramalho Marques está dando boa noite. A IEC da União em Cajazeiras está conosco aí também, né? E Cássia Saião, a família Saião está presente aí. Está presente. Áureo Saião é presbítero em nossa igreja e a Cássia, sua esposa, me honram muito com a audiência deles, com a presença deles aqui. Eu achei que era por aí, né?
Sidney Azevedo de Oliveira também está dando boa noite. Meu querido amigo. Regina Rodrigues, né? Da nossa igreja. Meu pastor abençoado. Essa aí deixou logo na pinta, né? Alexandre Ávila também está por aí. Irmão da Cássia. Sandra Sandrinha, Fátima Guimarães, Igreja Congregacional em São Lourenço também está por aí. Dri Peixoto, Pastor Rovanildo também está aí. Nosso querido amigo. Eu acho que essa Sandra é minha esposa. Eu acho que essa Sandra é minha esposa. Sandra Sandrinha? Eu não sei como é que ela está cadastrada no YouTube, né? Mas aqui está Sandra Sandrinha. E o Silvio Lanes também está aí desde o início. Carlos Eduardo dos Santos Azevedo também. Né? Esses são os nossos irmãos aí que estão conosco. Chegaram mais aqui: Jaldo Cabral, Nilza R. Carvalho e Zilmeia Costa também está aí. Igreja Antioquia, pastor Wagner Gaspar. Um abraço, pastor Wagner Gaspar, nosso amigo. Ronildo Pedro, da IEC de Palmirim. Então, todos esses estão aí sintonizados conosco e nós queremos agradecer aí a audiência desses amados irmãos aqui na nossa entrevista de hoje à noite. Pastor, a próxima pergunta eu vou colocar aqui, olha. Qual seria a importância da reflexão teológica no Novo Testamento? Né? A importância da reflexão teológica no Novo Testamento. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso aí para nós. Pastor, veja como a teologia não é algo que foi elaborada a partir da morte dos apóstolos apenas. Pois, às vezes, a teologia, enquanto disciplina, enquanto reflexão, ela é vista como uma ciência, um campo do conhecimento que só serviu para a igreja a partir do momento em que ela se viu, em que a igreja se viu, sem nenhum apóstolo vivo que pudesse lhe orientar, que lhe pudesse liderar. E, ao contrário dessa compreensão, mesmo no Novo Testamento, na época dos apóstolos, os autores sagrados ainda vivos, a teologia será fundamental para o ministério deles. E um exemplo é a carta aos Colossenses. Quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, o primeiro capítulo daquela carta, que aliás é um capítulo lindíssimo, né, Paulo apresenta ali uma grande defesa cristológica. A partir do verso 13 do primeiro capítulo, Paulo vai dizer assim: ele é a imagem, está falando de Cristo, né? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, sejam principados, sejam potestades, sejam dominações. Tudo que foi criado por ele e por meio dele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, a igreja, né? Paulo faz, portanto, uma belíssima defesa cristológica, usando da reflexão teológica para apresentar essa defesa por uma razão. A igreja em Colossos estava sendo atacada por uma heresia gnóstica. Uma heresia que dizia, entre outras coisas, que para se obter a salvação era necessário ter Cristo como seu salvador pessoal, mas era necessário também ter um conhecimento esotérico que era transferido numa sessão secreta entre mestres gnósticos e iniciados na fé. Então, esses mestres se reuniam secretamente e transmitiam esse conhecimento. A palavra gnose significa conhecimento. E eram mestres gnósticos dentro da igreja de Colossos, infiltrados na membresia. E essa heresia, ela dizia, portanto, que Cristo não era pleno, que a plenitude da experiência espiritual só viria quando esse conhecimento fosse transmitido nessa sessão secreta. Paulo toma conhecimento disso, de que essa abordagem estava acontecendo dentro da igreja, e ele então escreve a carta
aos Colossenses, dizendo não, né? Aquele que tem Cristo, ele conhece plenamente a Deus. Não é à toa que Paulo vai dizer nessa carta que em Cristo se habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele usa a palavra plenitude 2 vezes nessa carta, né? Inclusive no verso 19. A palavra pleroma, no grego plenitude, né? Então, a teologia, ela foi fundamental para que Paulo escrevesse a carta aos Colossenses. Ele usa de uma reflexão teológica sobre o Cristo e apresenta essa cristologia em forma de capítulo 1 da carta aos Colossenses. Então, a teologia foi fundamental na própria defesa do Evangelho, na defesa bíblica do Evangelho, ainda nos tempos do Novo Testamento. Então, ela não é uma disciplina, uma ciência, uma reflexão tardia, que só surge quando a revelação termina, quando os apóstolos desaparecem. Mesmo nos tempos apostólicos, nós temos ali o instrumento, o uso da reflexão teológica, e a carta aos Colossenses é um dos grandes exemplos disso. Muito bem, pastor. Muito boa essa explicação. Temos aqui conosco, queremos também agradecer a presença, João Alexandre Souza Lemos, Nilza Ribeiro, agora ela colocou o sobrenome dela aqui. Da nossa igreja também. Olha quem está aqui, Davidson Bignon. Sim, meu querido amigo, pastor auxiliar da nossa igreja. Pastorzão nosso aí, amigão também. Silvio Lane, já falamos, Alexandre Ávila também. Da nossa igreja também, Silvio Lane. E pastor Décio Moraes, está dizendo aqui, estou na área, né? Então, Olha, faz aqui também, eu vou anotar, viu? O Silvio, aliás, a igreja de Antioquia, lá o pastor Wagner, ele faz uma pergunta, eu vou anotar para você fazer no final, pastor, tá bom? Então, no final, a gente vai abrir para essas perguntas, então guarda um pouquinho aí e fica até o final. Se você não ficar até o final, você não vai ter a sua pergunta respondida, tá bom? Temos ainda R. Carvalho, Anália Ribeiro, Lúcia Helena Silveira, que estão presentes conosco. Pastor, a gente vai fazer aqui uma outra pergunta e eu vou colocar aqui para o irmão poder ler e responder para nós, né? Está aqui, ó. Os benefícios da teologia para o rebanho do pastor. Porque aquela pessoa aquele líder, aquele obreiro, aquele pastor que acha que não precisa de teologia, a gente entende que o rebanho dele vai sofrer com isso, não é verdade? Porque é um rebanho que vai estar, como o irmão já falou aí, vai estar sujeito a heresias, a ensinos antibíblicos, né? Então, quais são os benefícios que a teologia traz para o rebanho do pastor, né? Para o pastor que também se dedica à teologia? Pastor, a igreja só ganha se ela tiver um apreço pela reflexão teológica. Eu gostaria de começar a responder trazendo o bom exemplo dos judeus de Bereia, da comunidade de Bereia. Paulo chega na região ali de Bereia, ele prega, ele vai na sinagoga, prega o evangelho, apresenta Jesus Cristo para aqueles judeus, e é interessante a postura daqueles judeus, pois ele estava ali na sinagoga para oferecer o seu culto dentro da tradição judaica, e à medida que Paulo vai pregando, diz o texto de Atos que eles iam comparando a pregação com o texto, nesse caso o texto ali é o texto do Antigo Testamento, é a Torá, né? Eles comparavam, portanto, o conteúdo da pregação de Paulo com as promessas messiânicas do Antigo Testamento. E diz o texto de Atos que muitos desses judeus, quando fizeram essa comparação entre aquilo que estavam ouvindo
comparando com o texto que prometia a vinda do Messias, muitos deles se converteram. Então, a gente, engraçado que o pessoal chama essa turma de crentes de Bereia, e na verdade não são crentes, né? Eles são judeus ainda, eles vão se converter depois dessa comparação, depois dessa análise. Aí eles se convertem, têm a experiência cristã da conversão. Então veja, portanto, o benefício que uma comunidade religiosa, uma comunidade judaica teve ao se ater à teologia. Né? Epa, olha, esse homem aí é um homem que tem pregado o evangelho, ele tem anunciado Jesus, e ele está dizendo que Jesus é o Cristo, que esse Jesus, filho de José, filho de Maria, é aquele Messias prometido no Antigo Testamento. Vamos avaliar, vamos abrir aqui o Antigo Testamento, vamos abrir aqui a Torá, vamos comparar essa pregação apostólica com o texto e vamos ver quem tem razão, se é ele, né? Ou é a Escritura rejeitando a pregação dele. E quando fazem essa comparação, eles se convertem. Rapaz, o que esse homem chamado Paulo está pregando é realmente o que a Escritura diz. O que ele está dizendo é realmente aquilo que estava sendo prometido no Antigo Testamento. Ou seja, esse Jesus anunciado por ele é realmente o Messias. Eu vou crer, o meu coração, a partir de agora, é desse Jesus. Então, veja a importância que nós temos quando uma comunidade responsável com o texto sagrado. Então, uma igreja que leva a sério a reflexão teológica, né, que não acha que isso é um preciosismo do pastor, mas que frequenta escola dominical, valoriza os mestres. Nós temos vários pastores aqui ouvindo essa live, né, professores, inclusive, foi citado aí o presbítero Áureo Saião, que é um dos professores da nossa igreja de escola dominical. Quando a comunidade da fé ela leva a sério, né, os estudos, ela tem essa experiência de poder realmente ouvir o pregador, ouvir o professor, comparar com o texto e dizer, não, realmente o que está sendo dito é bíblico. O que está sendo pregado nessa manhã, o que está sendo ensinado nessa classe de escola dominical, realmente é um conteúdo bíblico. E aquilo produz, no caso dos judeus de Bereia, produziu conversão. No caso de um crente que ama a teologia, vai produzir edificação, não apenas conhecimento cognitivo, não é só o intelecto dele que vai sair ganhando, mas ele vai ser edificado também, a fé dele vai ser alimentada, né? E isso pensando dentro da igreja. Se a gente for pensar, então, em movimentos, às vezes ensinos errôneos, até heresias que às vezes circulam, um crente, uma igreja apegada à teologia, ela vai ouvir aquele pregador famoso, ela vai saber de algum movimento que está acontecendo no seio da igreja evangélica no Brasil, e ele vai dizer, não, olha, à luz do texto, à luz da Bíblia, esse movimento não tem nada a ver com Deus, esse movimento não tem nada a ver com Jesus, né? Esse é apenas um modismo, não tem nada a ver com as Escrituras. Então, muito dos problemas que às vezes as igrejas enfrentam, rachas inclusive, né, se dá por causa dessa falta de valorização do estudo bíblico e, consequentemente, da teologia. Então, não é só benefício para o pastor, mas é benefício para a igreja porque solidifica a compreensão teológica da igreja, a compreensão bíblica, melhor dizendo, e alicerça esse crente na fé. Teologia só produz benefício para a igreja, se bem aplicada. Amém. O Davidson Bignon, pastor, ele diz o seguinte, para que o povo evangélico receba mensagens expositivas de seu pastor, é preciso que este, ou seja, esse pastor, se dedique à exegese bíblica e à teologia saudável. Exato. E o R. Carvalho, ele diz aqui, a teologia é importante para todo o corpo, para que possamos crescer em graça e conhecimento, para servir melhor o nosso Senhor e sua igreja. Pastor Josias, veja bem, nós temos, eu esqueci o nome do pregador, é um pregador jovem, ele faz muito sucesso na rede social, me fale agora o nome dele.
jovem, é um magrinho, ele é atuante, inclusive, se não me engano, no seu estado, ele é atuante em São Paulo. Ele vem ensinando que Jesus não é Deus, que a Bíblia não é a palavra de Deus, né? Já ouvi falar, já ouvi esse camarada. Veja bem, a teologia, quando a gente estuda, por exemplo, teologia, a gente descobre, né, que essas afirmações, que às vezes parecem ser muito novas, um crente novo fica fica perturbado com essa afirmação, mas elas apareceram em diversos momentos na história da igreja e foram devidamente respondidas pela teologia. Então, veja como que a teologia ela serve até para responder, não precisa nem do pastor. Um crente bom ouvinte, que está atento ao que o pastor tem pregado, frequentador da escola dominical, que lê a sua Bíblia diariamente e lê também boa teologia, bons teólogos, ele está apto a responder. E, inclusive, na rede social, tem uma galerinha que responde esse pregador. Não precisa nem recorrer ao pastor. Eles mesmos sabem responder, porque estão doutrinados corretamente pelos seus ministros, né? É verdade. Aqui na igreja já chegou e a gente já deu uma tesouradinha, né? nesse camarada que ele está totalmente fora da verdadeira teologia. Exato. Eu só queria lembrar aos colegas aí que estão fazendo perguntas, eu já anotei aqui, ó, pastor Oswaldo Machado, o Wagner Gaspar, pastor Ivander, o Silvio Lanes e o Décio. Eles fizeram perguntas, a gente vai fazer essas perguntas daqui a pouco. Queria que vocês continuassem, tá bom? E no final aqui, a gente vai estar colocando a pergunta de vocês. Segura um pouquinho, eu já anotei aqui, tá bom? Pastor, a gente falou de teologias, né? Mas uma pergunta que talvez seja interessante é de qual teologia o pastor mais precisa? Das áreas da teologia, no seu modo de ver, de qual teologia o pastor tem mais necessidade? A gente pode dividir a teologia em alguns campos, né? Você tem a teologia sistemática, e veja como é que é importante. A teologia sistemática ela é subdividida, isso para os colegas pastores sabem disso, né? Agora, quem está nos ouvindo que não foi para o seminário ainda, talvez desconheça. Veja como é trabalhoso e como é rico esse campo, né? Só a teologia sistemática ela tem 14 subdivisões. Ela vem na teologia propriamente dita, ela tem cristologia, bibliologia, pneumatologia, eclesiologia, até chegar em escatologia. Então, são 14 secções, 14 campos teóricos dentro da teologia sistemática. Ou seja, o pastor precisa, portanto, conhecer a teologia sistemática, que tenta harmonizar esses campos todos num todo lógico e racional, né? É o trabalho da teologia sistemática. Você tem a teologia bíblica, e aí você tem a teologia bíblica do Antigo e do Novo Testamento. Você tem a teologia pastoral, né? Você tem a teologia histórica, que é a disciplina que eu leciono no seminário, né? Eu sou professor de História da Teologia ou Teologia Histórica. Pastor, todas elas são importantes, porque cada uma desses campos específicos, eles vão tratar de um grupo, ou melhor, de um conjunto de afirmações que são extremamente importantes. A teologia bíblica, por exemplo, ela é fundamental para você entender o texto. Você está estudando, por exemplo, a carta aos Romanos. Uma das perguntas que a teologia bíblica vai fazer, né, é o porquê que Paulo faz determinadas afirmações nessa carta específica. Perguntas estas que ele não faz em outras cartas, né? Você pega, por exemplo, uma tensão que surge entre Paulo, na carta aos Romanos, e na epístola de Tiago. Porque Tiago diz assim, a justificação vem através das obras. Aí vem Paulo, diz, a justificação vem pela fé. A Bíblia está se contradizendo
um autor é menos inspirado do que o outro, vamos concordar com Lutero, que chamou a Epístola de Tiago de Epístola de Palha, ou será que é uma resposta para isso? A gente precisa da teologia bíblica para enquadrar o autor naquele texto, e entender as razões que levaram esse autor a escrever aquela carta para aquele grupo de irmãos, naquele contexto histórico específico. Para isso eu preciso da teologia bíblica. A teologia sistemática não vai me oferecer essas respostas. Agora, a teologia bíblica me oferece. No Antigo Testamento, vamos tentar entender a Trindade. O judeu do Antigo Testamento tinha uma concepção trinitariana de Deus. Sem teologia bíblica do Antigo Testamento, eu não consigo responder essa pergunta, porque eu preciso dessa ferramenta, né? Então, todas as teologias, todos os campos teológicos, teologia bíblica, sistemática, a teologia pastoral, como é que eu pego essas verdades da Escritura e aplico na comunidade da minha fé? Que não é uma comunidade acadêmica. A comunidade da fé precisa de pregação, mas precisa de acompanhamento também, de aconselhamento, de gabinete. Para isso, eu preciso da teologia pastoral, que me ensina a entender os mais variados grupos que compõem a membresia da igreja, as necessidades do rebanho, dos idosos que são diferentes das crianças, dos adolescentes, dos solteiros, que é diferente dos casados. É a teologia pastoral que vai me dar esse arcabouço teórico e ferramental para entender a minha comunidade da fé. Não é a sistemática que vai me ajudar nesse ponto, mas a teologia pastoral. E para entender a evolução da teologia, como que ela começa no século I e chega no século XX, passando pela patrística, pelos escolásticos, pela teologia reformada de Calvino, de Lutero, entender a teologia liberal do século XIX, a teologia liberal alemã, entender a neo-ortodoxia de Karl Barth, o evangelicalismo de Billy Graham. Eu preciso, nesse caso, de entender a teologia histórica. A sistemática não vai me ajudar a compreender essa evolução, nem a bíblica, nem a pastoral. É a teologia histórica. Então, todas essas expressões teológicas, elas têm uma determinada e específica função na formação do seu pastor. Ele precisa, na verdade, de todas elas. O pastor é um eterno estudante. Não pode ficar sem estudar. Jamais. Impossível. Senão vai complicar. É complicado. Agora, pastor, é interessante porque uma coisa acaba linkando na outra, né? E como a teologia influencia a pregação do pastor? A teologia, ela muda a pregação do pastor? Eu creio até que para melhor, não é isso? Sim, sim. Pastor, influencia completamente, porque a nossa pregação, por exemplo, admitamos, pastor, que eu fosse sua ovelha, né? Membro da Igreja Congregacional de Mococa, em São Paulo. Por mais que eu ame o irmão, e ame o meu pastor, e tenha muita saudade do meu pastor, quando eu vou para um culto, eu não quero saber, naquele momento do culto, da vida do meu pastor. Eu tenho outros dias na semana para sentar com o meu pastor, tomar um café, bater um papo, conversar sobre política, conversar sobre futebol, conversar sobre as nossas famílias, as nossas lutas enquanto pais. Eu tenho outros dias e horários para isso. Naquele momento do culto, em que eu me dirigia ao culto, o que eu quero do meu pastor é que ele suba no púlpito, abra a escritura e pregue. E a pregação dele seja uma bênção para a minha vida, me alimente, né? Eu tenho a nutrição naquele momento ali, porque é um banquete, é a hora do pastor alimentar o seu rebanho. E então, a teologia, ela termina sendo extremamente importante, porque ela vai dar ao pastor a lente necessária para que ele possa interpretar corretamente a Escritura, e nesse grande momento, que é o momento do culto, a exposição ser bíblica, cristocêntrica, que é a grande finalidade do sermão, é glorificar a Cristo, e com isso a igreja ser edificada, e havendo incrédulos no culto, eles sendo impactados pela pregação, e quem sabe se o Espírito Santo atuar naquele dia para a conversão, chamar esse pecador para o arrependimento. Então,
A pregação ela influencia muito, porque ela dará ao pastor sempre a possibilidade dele pregar corretamente aquela passagem e a igreja ser edificada. Má teologia produz má pregação. Pastor, a última pergunta que eu tenho aqui, depois a gente vai passar as perguntas dos nossos web espectadores, é o seguinte: todo pastor necessariamente é um teólogo? Eu acho que deveria ser, né, pastor? Isso me lembra uma frase muito interessante. Eu já citei ele aqui hoje, vou citar pela segunda vez, né? O grande pregador do século XIX, o príncipe dos pregadores, Charles Randall Spurgeon, né? Pastor batista, calvinista, puritano. A igreja dele tinha 15 mil membros. Ele era o pastor do Tabernáculo Metropolitano de Londres, um grande templo batista para 15 mil pessoas. Século XIX, pregava sem microfone. E ele dizia o seguinte: todo pastor deve ser um bom teólogo também, né? Por uma razão muito simples. A teologia é a ferramenta de trabalho do pastor. É uma das ferramentas que ele utiliza no seu principal trabalho, que é o trabalho de expositor da Escritura. A gente precisa eliminar, pastor Josias, a ideia que se construiu durante muito tempo, que existem grandes pastores que não são teólogos e grandes teólogos que não são pastores. Ainda que, em termos práticos, isso possa até acontecer, você tem, às vezes, um pastorzão mesmo, cuidador de almas, aquele pastor se caiu, está resfriado, o pastor já te liga, está do teu lado ali, e às vezes ele não é tão inclinado assim para a teologia, mas isso deveria ser, na verdade, a exceção, né? E não tem, em grande quantidade, esses exemplos. Todo pastor deve também ser um bom teólogo, pois a igreja sai ganhando com isso. Eu penso da seguinte maneira: deve ser muito frustrante para uma igreja ter um grande pastor no púlpito, um grande pregador, um excelente mestre, ninguém ensina como ele, ninguém prega como ele. Mas é só isso que ele dá à igreja. Quando ele sai do púlpito, ele é inacessível, não conte com ele, ele não vai te pastorear, ele não vai chorar com você, ele não vai te visitar no hospital, ele não vai estar presente nos momentos mais importantes da tua vida, porque ele é só aquilo, né? Só pregador. E penso também que é frustrante você ter um pastor muito amigo, amoroso, visitador, mas quando ele sobe no púlpito, ele sempre fica devendo. A sensação é que ele não alimentou a igreja. O ideal é o princípio bíblico de Efésios 4. O equilíbrio, né? Exato. Pastores mestres. Pastores que são bons pregadores, que entendem o texto, compartilham o texto, e quando o culto termina, a gente encontra esse pastor lá na cantina comendo um salgadinho com os irmãos, que quando você precisa dele para fazer um gabinete na terça-feira, às 14 horas, lá vai estar o pastor e vai chorar contigo as suas dores. Deu uma travada lá no sinal do pastor. Pastor Idauro deu uma travada. Estamos aguardando aí o sinal dele voltar. Vamos aguardar uns instantes, ele já está voltando. Deve ter sido um problema de sinal, do Wi-Fi, do celular. Vamos aguardar um pouquinho. Lembrando que agora, enquanto o pastor está voltando, a primeira pergunta, eu vou procurar aqui, vai ser, pela ordem, né, que eu anotei, vai ser a pergunta do pastor Oswaldo Machado. Assim que o pastor Idauro voltar aí, voltou. Caiu aí, pastor? Pastor, apareceu que caiu aí, não aqui. Eu fiquei online o tempo todo. Interessante. E eu aqui, para mim, estava online também. Exato, estava online aqui. Então, continua, pastor.
Então, assim, na verdade, todo pastor, sim, tem que ser um teólogo, pois ambas as atuações, pregação, reflexão teológica e exercício do aconselhamento, da visita, do acompanhamento do rebanho, as duas funções são importantes. Então, todo pastor tem que ser, sim, um bom teólogo. Tem que acabar com essa ideia, não, eu sou... Havia, inclusive, até colegas, e com todo respeito, a gente diz isso a eles, né? Eu não sou teólogo, eu sou pastor. Mas como assim? Né? É a mesma coisa que um pediatra diga, não, eu não sou pediatra, eu sou médico. Não tem como. Talvez um pastor se especialize numa área. Né? Por exemplo, nós temos colegas pastores que têm uma inclinação muito natural para o engajamento missionário. Tem outros, uma grande louvor, por exemplo, né? O pastor tem uma voz maravilhosa, compõe, é um letrista extraordinário, tem esse engajamento musical. Tem outros que são grandes administradores, né? Organizam a igreja, organizam a denominação, tem esse dom administrativo. Outros serão líderes, né? Uma grande liderança. Então, eu entendo até que tem assim, alguém que possa ter uma inclinação específica. Mas a teologia não pode estar divorciada do ministério pastoral, pois todo pastor tem que pregar. Não existe pastor que não pregue. Então, se prega, precisa da teologia enquanto ferramenta. Então, precisa, sim, ser teólogo, todo pastor. Todo pastor é um teólogo. Amém. Pastor, então, nós tivemos 5 perguntas no decorrer da entrevista, e nós vamos passar a primeira, que eu anotei, do pastor Oswaldo Machado. Eu vou jogar aqui na tela para o irmão poder ler também. O pastor não acha que seria necessário mais uma matéria no seminário, como a lógica, que muito nos ajuda a compreender melhor a teologia? Só como detalhe, quando eu fiz seminário, há 40 anos atrás, eu fiz essa matéria aí. Eu fiz essa matéria. No meu tempo tinha. Exato, pastor, interessante. Em detalhe, um dado histórico importantíssimo, a lógica, ela sempre fez parte dos estudos da teologia. No grande período escolástico, quando você pega a história da igreja, os 2000 anos da história, você tem patrística, século I até o século VI. O período seguinte, que vem do século VI, finalzinho do século VI, até o período da Reforma, é chamado período escolástico, né? É quando os mosteiros, inclusive, serão fundados e espalhados pela Europa e norte da África. A lógica aristotélica, ela era uma disciplina fundamental nos estudos da teologia. Como a teologia, ela exigia estudos filosóficos, ela puxava também a lógica. Depois que passa o período da Reforma e vem o período da Igreja Contemporânea, a lógica vai caindo em desuso, como uma disciplina antiga, medieval. Né? Mesmo os seminários no século XX, alguns seminários mantiveram o ensino do latim, inclusive a Pedra de Guaratiba, até a década de 50, 60, tinha o estudo do latim e manteve a lógica, depois caiu em desuso. Então, respondendo ao pastor Oswaldo, é fundamental a entender, porque como a teologia ela é uma disciplina, especialmente teologia sistemática, que visa harmonizar doutrinas, harmonizar conceitos, né? Como que as muitíssimas afirmações teológicas se harmonizam, é necessário, portanto, o expediente, sim, reflexivo da lógica. Então, eu sou um defensor, acho que ela deveria constar, né, nos currículos dos seminários, sim, porque ela é fundamental para a compreensão do universo teológico como um todo. Ok, pastor. A segunda pergunta é do pastor Austin Wagner Gaspar, da Igreja Antioquia. Ele faz o seguinte: quais as principais barreiras para a aplicação ou aplicar as epístolas, os ensinamentos das epístolas, nesse momento atual que estamos vivendo? Bem, eu não sei se eu entendi corretamente o que o pastor pretendeu perguntar, mas, bem, o que a gente pode ver é o seguinte, pastor: a gente tem um problema na igreja brasileira, que é o fato de um predomínio, né,
da pregação temática. Principalmente o Brasil, para poder responder essa pergunta, o Brasil tem 52 milhões de evangélicos. 73% desse contingente é formado de pentecostais e neopentecostais. 73%. 27% é o grupo chamado grupo de igrejas históricas. Então, o grande contingente é de pentecostais e neopentecostais que têm, inclusive, acesso a meios de comunicação de massa, rádio e televisão. E, nesses ambientes, o que predomina é a pregação temática. E a pregação temática é muito ancorada no Antigo Testamento e não no Novo. Então, a gente vê muito pouco no Brasil pregações expositivas nas cartas paulinas, especialmente aos domingos. Porque se acostumou no Brasil a ver o pregador, ou das duas uma, ou pregando a vida de Jesus, um sermão chamado de evangelístico, né, geralmente baseado nos 4 evangelhos, ou uma pregação temática do Antigo Testamento, como Davi fez para vencer Golias. Aí vai e extrai dali lições daquela passagem, né? E você não vê muito claramente a carta, por exemplo, aos Coríntios, ser aberta no domingo, no púlpito, e pregar naquela carta. A carta aos Efésios, né? Um estudo sequenciado, domingo a domingo. Eu acho, se é isso que o pastor quis perguntar, se dá muito em função dessa ênfase na pregação temática que precisa do Antigo Testamento. Porque no Novo, você precisa necessariamente trabalhar com a exposição da carta. E a gente não tem muito essa valorização. E essa valorização, para encerrar a pergunta, essa falta de valorização se dá numa via de mão dupla. Tanto os pastores, às vezes, não pregam expositivamente, porque dá muito trabalho o sermão expositivo, se exige muito do pregador, a exposição, tem que estudar o texto, contexto histórico, a teologia do autor, as razões que levaram ele a escrever, né? Então, é um sermão trabalhoso. E a igreja também, não vamos só botar a responsabilidade no pastor, mas às vezes a igreja não tem muita paciência também. Ela quer uma pregação rápida, objetiva, né? De 3 pontos e acabou. E quando o pastor quer oferecer algo mais robusto, a igreja às vezes reclama, né? Então, o grande problema de expor as cartas, primeiro, dá trabalho ao pastor, e segundo, a igreja brasileira não está muito acostumada com sermão expositivo. Graças a Deus que há um movimento entre os jovens de valorização desse tipo de sermão. E graças, especialmente, ao ministério do Hernandes Dias Lopes, que é um pregador expositivo. Muito bem. A próxima pergunta que guardamos aqui diz o seguinte: na sua visão, pastor, é lógico que toda teologia é importante. Qual ensino teológico tem deixado muito a desejar na igreja brasileira e, particularmente, na nossa congregacional, na sua visão? Eu acho que o grande problema da igreja brasileira, e aí entrariam os congregacionais que fazem parte da igreja brasileira, é a doutrina da soberania de Deus. Eu acho que a grande carência nossa, né, é entender o que significa essa doutrina. Né? Porque, por exemplo, nos últimos 15 anos, o calvinismo ele passou a crescer muito no Brasil. Vários eventos, congressos, conferências, simpósios com temas da reforma despertaram o interesse. E, com isso, você tem 2 processos. Um processo de despertamento de interesse pela teologia chamada teologia reformada, mas, ao mesmo tempo, você tem uma rejeição dela quando confunde a teologia reformada apenas com predestinação. E a predestinação ela é um tópico da teologia reformada, não é um único. E, inclusive, eu estou com as Institutas de Calvino aqui atrás de mim, acho que não dá para. Acho que está aparecendo ali, ó, que dali é Instituta. Está ali. Se você abrir as Institutas de Calvino, Calvino não fala muito da predestinação, ele fala da soberania de Deus. No tema maior da soberania é que ele vai entrar
no campo da salvação, dizendo que Deus também é soberano sobre a salvação. Aí que ele discute eleição, mas não é o tema principal dele, né? Comparando por exemplo, a soberania de Deus é um armário, a doutrina da soberania de Deus, com várias gavetas. Uma das gavetas é a doutrina da eleição, mas o armário é a soberania de Deus, né? E a gaveta é a doutrina da eleição. Então, não é a principal doutrina de Calvino a predestinação, mas a soberania de Deus sobre todas as áreas da vida humana, né? Deus é soberano sobre o trabalho, sobre a família, sobre o universo, sobre a cidade. É Ele que tem o coração do rei nas suas mãos. É Ele que elege e depõe reis. É Ele que exalta e abate governos. É Ele quem salva, é Ele quem conduz o universo. Nada frustra o poder de Deus. Eu acho que essa doutrina da soberania, que foi o grande tema dos reformadores, é a doutrina que urgentemente tem que ser resgatada na igreja brasileira e, claro, também congregacionais, porque fazemos parte da igreja brasileira. Muito bem. A penúltima pergunta é do Silvio Lanes. Você conhece aí? Conheço. Ele fala o seguinte: qual a influência da teologia na pós-modernidade e qual a sua ação na vida da juventude de hoje? Essa é uma pergunta muito interessante que o pastor Silvio faz. Silvio é membro da nossa igreja e pastoreia a igreja congregacional de Marambaia, né? Querido amigo, ele e a Andréia, sua esposa. Um beijo, um abraço para eles. É importantíssimo o estudo da teologia nesse segmento para poder lidar com a juventude, porque, veja bem, pastor, os nossos jovens, diferentemente das gerações passadas, né, eu sou um pouco mais jovem do que o irmão, né, eu já faço parte de uma geração que já pegou uma oferta de universidades maior do que as gerações passadas. E a geração de hoje tem mais oferta de curso universitário do que na minha época. Muito mais. Boa parte da nossa juventude congregacional está na universidade. Ou está a caminho. Ou já entrou, ou está entrando. Ou vai entrar em breve. Lá eles vão ter acesso à história, ciência política, antropologia, sociologia, filosofia, né? Vão aprender isso dos seus professores. Vão ler autores. Grande parte desses autores não trabalham naturalmente com perspectivas teológicas, com perspectivas cristãs. Haverá, inevitavelmente, um choque de verdades, um choque de afirmações, né? Um jovem que passou a vida inteira ouvindo, por exemplo, na perspectiva bíblica, sobre a origem do universo, e chega na universidade e ouve uma outra perspectiva de formação dos povos, por exemplo, a teologia pode e deve ajudar esses alunos, esses congregacionais, esses jovens cristãos, a fazer a ponte. Como que a teologia pode me ser útil para dialogar com a sociologia, para dialogar com a ciência política, para dialogar com a antropologia? Há uma igreja no Nordeste, uma igreja presbiteriana no Recife. Eu não sei exatamente qual é o bairro, mas eu conheço o seu pastor, reverendo Paulo Brasil. O Paulo Brasil tem um curso que ele ministra todo sábado na igreja dele para jovens universitários. E ali ele discute ciências políticas à luz da teologia, antropologia à luz da teologia, sociologia à luz da teologia, e estabelece uma relação dialogal, como que essa disciplina dialoga com esses outros saberes. E ali ele está informando a esses jovens, instruindo e oferecendo também a esses jovens uma ferramenta apologética, para que ele possa lidar com a faculdade, com afirmações que são contrárias à sua fé, sem que aquilo prejudique a fé desse aluno, né? Então, para a pós-modernidade, a teologia é fundamental, porque ela oferece essa capacidade reflexiva e de resposta a essas correntes intelectuais que varrem a juventude. Muito bem.
pastor Hidalgo, a pergunta do pastor Décio, é por isso que eu falei, vamos deixar para o final, porque eu acho que no decorrer da sua palestra, respondendo as perguntas que nós tínhamos aqui já preparadas, eu acho que o senhor já respondeu essa pergunta. Ele diz assim: noto, por parte de alguns pastores, uma ênfase exacerbada da teologia em detrimento do cuidado com as dores da sua membresia. Uma coisa não complementa a outra, e eu creio que o irmão respondeu essa pergunta, não foi isso? Foi, elas caminham juntas. Eu quero dar um exemplo muito interessante. Uma das pessoas que acompanhou a nossa conversa e que inclusive fez pergunta foi o nosso querido pastor Oswaldo Machado, né? Eu tenho uma história muito interessante com o pastor Oswaldo Machado. Eu lembro que numa conversa que eu tive com ele me falou do curso que ele fez, era em ciência da religião, mestrado em ciência da religião, e se eu não me engano, uma ovelha dele faleceu ou um parente da ovelha dele que faleceu. E precisava, obviamente, da presença do seu pastor, da presença dele, no sepultamento. E era o dia de uma atividade acadêmica, da entrega de um trabalho, de uma comunicação, no mesmo dia, no mesmo horário. O reverendo Oswaldo Machado não pensou duas vezes. Ele não esteve presente no curso e foi fazer o sepultamento, né? E depois a professora, acho que era uma professora ou um professor, cobrou dele. Ele falou: não, professora, olha, eu tive algo mais importante. Uma ovelha minha precisou da minha presença, eu tinha que estar lá. E ele foi. E eu sou pastor antes de ser um estudioso da teologia. Então, caminham juntas, e quando necessidades concretas aparecerem, todo pastor que tem um coração pastoral, ele vai dar sempre prioridade à sua ovelha. Quando situações cruciais surgirem, ele nunca vai deixar que Calvino ou Spurgeon tire a nossa atenção em relação à dor, um choro, uma lágrima que uma ovelha nossa está tendo. Por mais que amemos Calvino, Lutero, Zwinglio, mas eles sempre vão perder para as Marias, para os Joões, para os Marcos, para os Josias e para os Idauros da vida, né? As pessoas reais sempre estarão primeiro no nosso ministério, depois os mestres do passado. Amém. Tem uma pergunta que chegou aqui, e eu não queria deixar em branco aí. A pregação expositiva é, de fato, aquela que melhor atenderá a igreja, no seu modo de ver, pastor? Bom, vamos fazer um pinga-fogo para fechar as perguntas aqui? Sem dúvida. É? Sem dúvida, a gente aprende em homilética, né, que é a arte de pregar, que é a disciplina que nos ensina a estruturar um sermão, que você tem o sermão temático, o sermão textual e o sermão expositivo. Os três são importantes, os três são válidos, têm a sua utilidade, mas, sem dúvida nenhuma, a pregação expositiva ela é a mais rica. Assim, eu posso, pastor, e eu gosto muito de comer um pão com linguiça, né? Alimenta? Alimenta. É saboroso? Pra caramba. Eu gosto, se botar cebola, então, com café, qualquer um me ganha com esse alimento, mas ela não pode ser comparada a um arroz, um feijão, uma batata, uma alface, uma rabada, um peixe, não pode ser comparada. Então, a pregação expositiva é a mesa completa com tudo que eu preciso para me alimentar. Os demais matam até a fome, mas não alimentam tanto quanto uma refeição robusta. A robusta é a pregação expositiva. Pastor, para terminar, há uma palavra do pastor Davi Bezerra, e ele vem corroborar com aquilo que o irmão falou ainda há pouco. Então, ele diz assim: boa noite. As institutas, dependendo da língua, têm uma média de 1.200 páginas. Sob a doutrina da predestinação, somente 70 páginas. Então, ele está ajudando aí a confirmar aquilo que o irmão falou, não é isso? Nunca foi a pregação principal de Calvino, nunca foi o principal ensino de Calvino. Ele ficou associado a essa doutrina porque ela é polêmica, ela lida com o destino eterno dos homens. Então, por ser polêmica, ficou associado, mas ele nunca pregou isso como seu mote principal. Pastor Hidauro Campos, nós queremos agradecer a sua participação
em ter aceitado o convite do Dan para estar conosco aqui nessa sexta-feira, que já se tornou um point. Toda sexta-feira nós estávamos transmitindo no YouTube do Dan e no Facebook do Dan. E agora, por orientação da nossa diretoria da Junta Geral, nós estamos concentrando todos os nossos esforços no canal principal da nossa denominação, que é o YouTube da UISB. Então, a partir de hoje, as nossas sextas-feiras estaremos transmitindo pelo YouTube da UISB, mas também pelo Facebook do Dan. Então, você que tem o Facebook do Dan, você pode nos assistir aí toda sexta-feira, às 20 horas. Nós teremos sempre aqui um entrevistado. Pastor Hidalgo, as suas considerações finais para nós encerrarmos, então, a nossa entrevista. E, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e pela sua presença conosco nessa noite. Pastor, eu que agradeço a gentileza do convite, me senti muito honrado. É uma forma de colaborar, né, com a denominação nesse momento da pandemia e ter essa conversa, esse diálogo sobre teologia, que é um dos assuntos que eu mais gosto. Então, agradeço imensamente o convite e queria perguntar se o senhor me autoriza uma propaganda de poucos segundos do nosso seminário. Com certeza. Informar aqueles que nos acompanham que amanhã, exatamente amanhã, acho que foi o melhor ângulo, começa um curso sobre a dogmática reformada de Herman Bavinck, que é um teólogo holandês, e nós iremos estudar os 4 volumes da dogmática de Bavinck. Começa amanhã, o curso é à distância, online. Quem quiser informações pode acessar a página do seminário no Facebook, Seminário Teológico Congregacional de Niterói, ou vai na minha página do meu Facebook, lá está o contato do pastor Davidson, do WhatsApp, né? É um curso de custo muito baixo, e quem vai ministrar esse curso é o professor Juan Paula, que é um especialista em teologia reformada e na dogmática de Herman Bavinck. Então, começa amanhã, todos estão convidados a participar. E, pastor, após a epidemia, e esperemos que passe rápido, que essa atividade continua, porque ela é uma bênção, aproxima contatos que moram distante e produz a edificação para a gente. Essa frase que eu vou dizer, pastor Hidalgo, não é minha. Eu vou repetir aquilo que eu já ouvi. Essa epidemia acabou adiantando o século XXI, não é verdade? É verdade. Coisas que a gente resistia, agora tivemos que engolir. Como dizia o Zagallo, vocês vão ter que me engolir. E agora eu creio que não há mais como voltar atrás, porque são ferramentas que a gente aprendeu, permita a expressão, na marra, não é? A gente não vai poder voltar mais para trás, a gente vai continuar usando essas ferramentas com certeza, tá certo? Sem chance de voltar. É verdade. E também, na quinta-feira que vem, parece que o senhor tem uma entrevista no DERP, e que vai ser por aqui também, pelo canal da ECB. Então, na quinta-feira, falando sobre... Os Desigrejados, que é o tema da revista do DERP, né? Então, o tema vai ser Os Desigrejados, quinta-feira, às 20 horas, aqui também, nesse canal da UIACB. Tá bom? Exato. A vocês que nos prestigiaram, uma boa noite, Deus abençoe, muito obrigado pela audiência de vocês e pelo Dan, até sexta-feira que vem, com um novo entrevistado. E o pastor Hidalgo, até quinta-feira, você tem um outro encontro marcado com ele. Uma boa noite a todos. Deus abençoe. Abraço. Deus abençoe.